Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar como nós achamos os valores das figuras somente nos compassos simples, tá bom? Bom, nós temos em cada compasso uma unidade de tempo, né? O que seria a unidade de tempo? A figura que vale um tempo, certo? Então, o nome dela, unidade de tempo, ela vai ter esse nome, tá? A partir dela, nós podemos calcular os valores das demais figuras, certo? Então, primeiro, nós vamos entender quanto pode valer as figuras nos compassos simples, certo? E depois, nós vamos escolher alguns compassos para ver quais as figuras que vão ter esses valores, tá bom? Então, nós pegamos como ponto de partida a unidade de tempo, que vale 1. A figura que vier antes dela vai valer o dobro dela. Então, a que vem antes valerá o dobro. E a que vem depois da unidade de tempo vai valer metade. Tá bom? Então, é importante entender isso, tá? A que vem antes vale o dobro e a que vem depois vale a metade, tá bom? Então, se eu tenho uma figura que vale 1, qual é o dobro de 1? 2. Então, a figura que vem antes, na sequência dela, vai valer 2. Ah, mas eu tenho outra figura que vem antes do 2. E aí, como que eu calculo, professora? A mesma coisa, vai dobrando. Então, se aqui é 2, a próxima vai valer o dobro. Dobro de 2, 4. Ah, mas e se tiver mais uma? Dobro de 4, 8. E assim vai dobrando. Agora, nós vamos para lá, descendo. A figura que vem depois valerá metade da unidade de tempo. Então, nós temos um tempo. Qual é a metade de 1? Meio tempo, tá? Representamos com fração. Quem não sabe fração, aí precisa primeiro entender o que é fração, para depois assistir esse vídeo, ok? Bom, mas eu tenho mais uma figura que vem depois dessa. Então, vai valer metade de meio. Qual a metade de meio? 1/4. 1/4 é a metade de meio. Se tiver mais uma, 1/8. Então, 1/8 vale a metade de 1/4. E assim vai. A próxima seria 1/16 de tempo. A outra, 1/32 de tempo. E assim vai. Só que essas mais distantes nós nem usamos, né? Então, vamos parar por aqui para não complicar. Bom, então, nos compassos simples, nós usamos esses valores. 8, 4, 2, 1, meio, 1/4 e 1/8. Não é difícil, concordam? Agora, nós vamos escolher, vou fazer tipo uma tabelinha aqui. Nós vamos escolher um compasso para ver como que fica. Bom, relembrando, quais são os compassos simples? Isso é importante, tá? Se vocês não souberem, fica difícil. Então, os compassos simples são representados pelos numeradores 2, que mais? 3, 4, 5 e 7, ok? Esses são os compassos simples, tá? Na fórmula de compasso, né? O que seria a fórmula de compasso? 2 números sobrepostos, não é isso? Acho que minha câmera está embaçando, né? Aqui, 2 por 4. Esses dois números nós chamamos de fórmula de compasso. Para saber o compasso, nós olhamos o número de cima, tá? É o número superior, que chamamos de numerador, tá bom? Então, se nós temos esses números, o compasso é simples. Então, para saber o valor, nós vamos usar esses valores aqui dentro desses compassos. Ah, mas é só isso? Não. Primeiro passo é saber que compasso que é. Segundo passo, então esse é o primeiro. Eu tenho que achar a unidade de tempo, certo? A unidade de tempo, nós olhamos o número inferior da fórmula de compasso. Então, o número inferior é o 4 aqui. Então, é ele que vai representar a unidade de tempo. O que seria a unidade de tempo mesmo, pessoal? A figura que vale um tempo, tá bom? Ó, não vou detalhar sobre o número inferior, eu vou só passar
3 números que são mais importantes, que é o que cai no nosso inário da CCB, tá bom? Então, vamos lá. No nosso inário pode aparecer o número 2 aqui embaixo. Que mais? Número 4 pode aparecer, como esse exemplo que eu dei. E pode aparecer o número 8 aqui embaixo, tá bom? Então, essas são as possibilidades que aparecem no nosso inário da CCB. Quando aparecer o número 2, ele vai representar a figura de som que chamamos de mínima, tá? Essa branquinha é a mínima. Quando aparecer o número 4, representará a semínima, que é a pretinha. Quando aparecer o número 8, colcheia. Muito bem. Então, isso aqui é importante vocês gravarem, tá? Apareceu o número 2, representa a mínima. Número 4, semínima. Número 8, colcheia. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos pegar esse compasso aqui, que eu dei como exemplo, 2 por 4. Qual que é o número que representa a unidade de tempo mesmo? Número de cima ou de baixo? De baixo, muito bem. Então, é o número 4, que está aqui embaixo. Qual figura que o número 4 representa? Aí, nós vamos aqui na tabelinha que eu passei, né? Isso aqui tem que estar na ponta da língua, tem que decorar. 4 representa a semínima. Aí, eu venho aqui na nossa tabela de valores e coloco aqui no 1. Então, nesse compasso, a semínima está valendo um tempo, certo? Quem que vai valer 2? A figura que vem antes. Só que para saber fazer isso aqui, pessoal, vocês têm que saber a sequência das figuras de sons. Se não souber, fica difícil, tá? Aí volta lá no MTS e dá uma estudadinha nas figuras de sons. Se eu não me engano, eu acho que é o segundo módulo. Se não for, me perdoe, que eu tô sem o livro aqui para confirmar. Bom, quem vem antes da mínima? Semibreve. Quem vem antes da semibreve? Para quem não conhece, vem a breve. É uma figura antiga que nós não usamos mais, né? Antigamente usava ela, tá? Breve vem antes da semibreve. No nosso inário não tem ela. Quem vem depois da semínima? Colcheia. Depois da colcheia, semicolcheia. Depois a fusa. Pronto, agora eu sei o valor de cada nota. Só olhar aqui em cima, tá bom? É simples, não é difícil. Agora, vamos fazer o compasso que tem o número inferior 2. Vamos lá. Pode ser em cima o número 2, pode ser o número 3, pode ser o 4, 5 ou 7, tá? Tanto faz. Então, pessoal, como eu disse, agora nós vamos mudar para o número 2, né? Então, quais são as possibilidades? As fórmulas de compasso. Pode ser 2 por 2 ou C cortado, que é a mesma coisa. Pode ser 3 por 2, pode ser 4 por 2, 5 por 2 ou 7 por 2. Esses dois aqui no nosso inário não tem, tá bom? Então, só vai aparecer 2 por 2 ou C cortado. 3 por 2, 4 por 2. Só que eu acho que o 4 por 2 também não tem no nosso inário, tá? Então, só tem esses dois compassos, tá bom? Então, vamos lá. Qual o número que acha a unidade de tempo? Número inferior. Muito bem. Número 2 representa qual figura? Mínima. Parabéns. Então, eu venho aqui na unidade de tempo e coloco a mínima. Então, quer dizer que a mínima está valendo um tempo. Quem vale 2? Aqui vem antes. Aí é só preencher. Quem vem depois da mínima? Semínima. Depois, colcheia, semicolcheia e assim vai. Tá bom? Aqui dá para preencher, mas eu não vou colocar, ok? Nós podemos usar uma figura aqui antiga, mas não temos no nosso inário. Bom, e agora, para finalizar, eu posso usar o número 8. Então, quais são as possibilidades com o número 8? Nós temos 2 por 8, 3 por 8, 4 por 8, 5 por 8, opa, não pode pôr risquinho, senão vira fração, tá? É 100, desculpa. 7 por 8, só que no inário, se eu não me engano, não tem nenhuma dessas fórmulas de compasso, tá? Mas vamos estudar para vocês entenderem, é importante. Então, a colcheia é a unidade de tempo. Coloco ela aqui no 1,
Aí eu coloco a figura que vem antes de cada uma, pronto, os valores já estão aqui em cima. Quem vem depois da colcheia, semicolcheia, depois fusa, semifusa. Ok? Então, essas são as possibilidades, tá bom? Se nós pegarmos as figuras que valem meio tempo e pontuar elas, figuras que valem meio tempo e pontuar, meio pontuada, o valor vai ser 3/4, ok? Então, toda figura que vale meio tempo pontuada, o valor dela vai ser 3/4, tá bom? Bom, que pena, tá acabando a memória do meu celular, vou ter que encerrar por aqui. Espero que com essa explicação vocês tenham entendido, tá? Deixa um like aí e comentem se deu para entender, tá bom? E espero que vocês aprendam com esse vídeo, tá? Deus abençoe a todas.